Diz assim a palavra de Deus, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Louvado seja o Senhor. Pela sua palavra oremos. Senhor bendito, te agradecemos pelo tanto que o Senhor tem falado conosco ao longo dessas últimas semanas. Todas as vezes em que temos nos voltado para a tua palavra e ouvido as últimas palavras de Cristo aqui na terra, quanto a nossa alma tem sido confrontada, corrigida, mas também alimentada, suprida e consolada pelo Senhor. Mais uma vez te pedimos então, vem estar conosco. Filho de Deus, coloca-te entre nós e fala aos nossos corações novamente, pela tua palavra, pelo teu Espírito, nos mostrando, Senhor, quem nós realmente somos, quem tu és e quanto nós precisamos de ti, de novo e de novo e de novo. É o que nós te suplicamos, Senhor, agradecidos desde já em nome do Senhor. Amém. Podemos sentar.
Ao longo das últimas semanas, temos gasto este tempo, domingo de manhã, meditando naqueles últimos encontros de Jesus com seus discípulos e as suas últimas palavras aqui na terra, após a sua ressurreição e antes da sua ascensão, sua volta ao Pai. E temos descoberto quanto essas últimas palavras de Cristo têm a nos ensinar, quanto elas nos desafiam, quanto elas nos enriquecem e nos fortalecem, especialmente nesses dias difíceis em que temos vivido. Nós já vimos Jesus se encontrando com as mulheres, as primeiras testemunhas da ressurreição e do túmulo vazio, e vimos especialmente o encontro de Jesus com uma delas, Maria Madalena, e Cristo lhes dizendo: não tenham medo, mostrando que não só elas, mas nenhum de nós aqui, nenhum discípulo de Cristo precisa temer, sabendo que Ele está vivo e que Ele está conosco. Vimos também Jesus se reunindo com seus discípulos ao final do domingo da ressurreição, a portas trancadas, encontrando-os também apavorados, amedrontados, e Cristo lhes dizendo: paz seja com vocês. Ele mostrou aos discípulos suas feridas, as marcas que ele levava no corpo. Ele os convenceu de que ele de fato ressuscitou e venceu a morte, por isso eles tinham paz assegurada, paz com Deus, paz uns com os outros. Nós também podemos viver em paz neste mundo, por maiores que sejam as aflições, as adversidades. Nós conhecemos a paz que não vem deste mundo, mas vem de Cristo e do que Ele fez por nós na cruz e no túmulo vazio. Mas chegamos enfim a este encontro. O texto de João diz que este foi o terceiro encontro de Jesus com seus discípulos, com alguns deles, e um dos últimos encontros e um dos mais importantes, porque foi o encontro de Jesus especialmente com um grande discípulo, um grande seguidor, que seria um grande apóstolo e líder da igreja primitiva. Quem foi este? Pedro, Simão Pedro. Este encontro também traz consigo enormes lições para as nossas vidas hoje. Mas antes de avaliarmos o encontro de Cristo com Pedro e o que ele disse a Pedro, precisamos primeiro pensar em quem foi Pedro. Quem foi este homem? Quem foi este grande apóstolo da igreja primitiva? Sem sombra de dúvida, Pedro foi um grande seguidor de Cristo. Se você tem alguma familiaridade com os fatos narrados pelos evangelhos, você saberá que Pedro foi um dos primeiros a receber o chamado de Jesus. Foi um dos primeiros a seguir Jesus, a abandonar tudo, a deixar suas redes, seu barco, possivelmente os negócios da sua família, o ramo da sua família, para seguir a Jesus, para ser um seguidor dele, um aprendiz do mestre. Dentre todos que fizeram isso, Pedro também se destacou. Você se lembrará, as nossas crianças estão bem familiarizadas com este relato de como Jesus abordou os discípulos no barco, no meio de um vendaval, lhes dirigiu a palavra de fora do barco, em meio às águas. E quem foi que saltou do barco? Quem teve a coragem de sair de um barco no meio de um vendaval para andar sobre as águas e encontrar-se com Jesus? Pedro, o seguidor, corajoso, confiante, destemido. Lembre-se também que quando Jesus estava naquele retiro com seus discípulos, ele lhes perguntou: quem os homens dizem que eu sou? Quem vocês dizem quem eu sou? Quem foi o primeiro a responder corretamente? Pedro de novo, dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Todas essas evidências nos mostram o quanto este era um grande seguidor, um grande discípulo do Mestre. Mas você também sabe o resto da história, e sabe que essa não é toda a história sobre Pedro. Se ele foi um grande seguidor por um lado, ele também foi um grande pecador. Especialmente quando
a sua lealdade a Cristo foi mais posta à prova. Guarde o seu lugar em João capítulo 21. Volte comigo para o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Para o relato da véspera da crucificação, quando Cristo de novo previu o seu sofrimento, sua traição, sua morte cruel. Em Mateus 26, a partir do versículo 31, diz assim a palavra de Deus: Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Quem foi que respondeu? Quem representou o grupo de novo? Pedro, o grande Pedro. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Insatisfeito, Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Você consegue ver a cena, não? Aquela roda de crianças, o mais corajoso saindo: não, eu vou desbravar, eu vou fazer. E todo: não, isso mesmo, vamos lá, vamos seguir o nosso líder. Esse era Pedro, o primeiro na fila, o primeiro a desbravar, o primeiro a dizer: não, nós seremos leais até a morte. Todos dizendo: é isso. Mas se ele foi o primeiro a seguir, ele foi o primeiro a cair, ou melhor, a tombar. A queda de Pedro não foi uma queda, foi um tombo dos piores possíveis. Avance comigo neste capítulo para o versículo 69. Diz assim o Evangelho, Mateus 26, 69. Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente, um galo cantou. E então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Como entender isso? É a mesma pessoa? É a mesma pessoa que disse essas 2 coisas? Momentos antes, na mesma noite, disse: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu morrerei por ti e contigo. Para horas depois, já no início da madrugada, dizer: nunca o conheci. Como é que nós conciliamos essas 2 falas, essas 2 pessoas aparentemente tão diferentes, numa única pessoa, num único discípulo? Você já tentou fazer sentido da ambiguidade de Pedro? Do enigma, o dilema de Pedro? Pois bem, tenha paciência com Pedro, porque a grande verdade é que, tal qual Pedro, todos os discípulos de Jesus Cristo aqui, do menor ao maior, do menos ao mais experiente, todos nós já falhamos. Falhamos ontem, falharemos hoje e nem sabemos como falharemos amanhã. O dilema de Pedro é o dilema de todos nós. Não importa quão sincera seja a sua lealdade a Cristo, não importa quão fervoroso seja o seu desejo de agradar a Cristo, você, como Pedro, é seguidor, mas ainda é pecador. Nasceu pecador, é pecador, morrerá pecador.
E para ter certeza disso, lembre-se de que nós só lemos aqui da maior das falhas de Pedro. Sua maior queda, seu maior tombo, não foi o primeiro e nem o último. Você se lembra do que Pedro disse instantes depois de confessar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus? Quando Jesus então passou a lhe dizer o que aconteceria com ele na cruz, o que disse Pedro? Longe de ti, Senhor, ir para a cruz. E teve que ouvir de Jesus: para trás de mim, Satanás, porque você só pensa nas coisas dos homens, não nas de Deus. Pedro, o aluno exemplar, nota 10 no momento, reprovado no momento seguinte. E não pense que Pedro aprendeu toda a lição depois de negar a Jesus 3 vezes. Se você está acompanhando a série em Gálatas, domingo à noite, você já ouviu falar daquele péssimo tombo de Pedro na cidade de Antioquia, na frente de Paulo e de todos os irmãos lá, onde ele teve que ser confrontado publicamente pelo seu colega, pela sua atitude condenável ao separar-se dos irmãos gentios. O mesmo Pedro, o mesmo que errou lá atrás, errou aqui, continuou errando lá na frente. Um grande seguidor, certamente, mas um grande pecador. De novo, tanto quanto Pedro, todos aqui poderiam relatar suas falhas e suas faltas ao seguirem a Jesus. Podemos gastar o resto da manhã aqui só confessando todas as maneiras em que nós já falhamos no nosso compromisso com Cristo, sem sequer sabermos como falharemos ainda hoje, voltando para casa, e amanhã voltando para o trabalho, e assim por diante. Mas a questão é, como é que Jesus lidou com Pedro? Como é que Jesus tratou este seguidor e pecador? É o que o texto de João 21 nos mostra. Voltemos para o nosso texto base, para o encontro e o confronto de Cristo com Pedro. Pois a maneira como Cristo tratou do seu maior seguidor nos mostra como Cristo trata de cada um dos seus seguidores aqui. Primeira coisa que vemos neste relato é Cristo confrontando Pedro. Como é que nós vemos isso? Onde enxergamos isso? Temos algumas dicas. Primeiro, olhe para o versículo 15 de João 21. Como Jesus chamou Pedro? Você reparou isso? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João. Por que Jesus não chamou Simão de Pedro? Não foi Jesus quem deu a Simão o seu novo nome, Pedro? Que vem do grego Petros, que significa pedra, rocha. Por que Jesus deu esse nome a Pedro? Porque, mediante a sua confissão, Jesus diz: sobre esta confissão, não sobre a vida de Pedro, mas sobre a sua confissão, eu edificarei a minha igreja, sobre esta rocha. Pedro, o que confessa, o que segue. Por que Jesus não usou esse nome? Jesus estava mostrando, por um simples nome, a fraqueza de Pedro. Quem estava por trás de Pedro a rocha era o fraco e pecador Simão, filho de João. Mas ele vai mais fundo na questão. Mais importante do que o nome que Jesus usa para se dirigir a Pedro é a pergunta: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? É difícil saber se Jesus estava perguntando a Pedro se ele amava Jesus mais do que todos os outros discípulos presentes, ou se ele amava Jesus mais do que as redes e o barco, estas coisas. Afinal de contas, Pedro tinha voltado para a sua prática costumeira e tinha voltado para a pesca, possivelmente sugerindo que ele não se via mais digno de ser um seguidor de Jesus. Ele ia voltar para a sua vida antiga. E a pergunta é: você me ama mais do que você está fazendo agora? Mais do que suas redes e seu barco? Independente de qual for a interpretação exata, se a pergunta é: você ama mais do que, me ama mais que os outros discípulos, ou você me ama mais do que seu meio de viver, isso não muda o alvo da questão. Jesus está investigando o coração de Pedro.
Jesus está indo para a raiz do problema de Pedro, seus amores, suas paixões, seus desejos. Pedro, você me ama. Você realmente me ama de todo o seu coração? Jesus não perguntou a Pedro o quanto ele se lembrava do que Jesus tinha ensinado, seus ensinos, suas lições. Jesus não perguntou a Pedro o quanto ele ainda estava disposto a fazer coisas por Cristo, a segui-lo. O que Jesus fez? Ele fez uma pergunta sobre o coração de Pedro. Se o coração dele estava rendido a Cristo ou não. Por quê? Qual é a verdadeira marca de um discípulo de Cristo? Como é que você distingue um verdadeiro de um falso discípulo? O verdadeiro discípulo é medido não só pelo quanto ele sabe sobre Jesus, e não só pelo quanto ele faz por Jesus e para Jesus, mas o quanto o seu coração de fato ama a Cristo. Por mais importante que seja conhecer a Jesus, conhecer seus ensinos, por mais importante que seja viver para Cristo, se tudo isso não for fruto de um coração entregue, dedicado, consagrado a Cristo, então não importa o quanto você conhece sobre Jesus e o quanto você faz por Ele e para Ele. O que ouvimos no Salmo 51, no início deste culto, qual é o sacrifício que agrada a Deus? Um coração contrito, entregue, rendido. Sim, Pedro amava Jesus, mas quando ele foi posto à prova, o coração de Pedro o enganou. Porque por mais que Pedro dissesse que amava Jesus, no momento crítico o seu coração fugiu de Jesus. Por quê? Ele não amava somente a Jesus. O que o relato da traição de Pedro mostra é que Pedro amava Jesus também. Só que Pedro amava sua proteção pessoal, sua honra, a reputação de ser um discípulo de um Messias triunfante. E Pedro amava o sonho de um rei imbatível, de um reino inabalável. E quando todas essas coisas começaram a ruir, seu sonho, sua honra, sua reputação, e quando ele se viu em perigo de vida, Pedro correu, o seu coração fugiu. Este é o nosso problema. Não é só se nós amamos a Jesus ou não, mas se nós amamos a Jesus somente. Porque a nossa tentação é a mesma de Pedro, amar Jesus também. E o problema de amar Jesus também é que mais cedo ou mais tarde esses amores vão entrar em conflito, tanto quanto entraram em conflito no coração de Pedro, e nós teremos que escolher. Ninguém pode servir a dois senhores, disse Jesus, porque amará um e desprezará o outro. O seu coração não comporta mais de um amor de cada vez. Você ama Jesus? Você realmente ama a Cristo? Você o ama somente? Jesus confronta o pecador Pedro. Jesus vai na raiz do problema, o coração de Pedro. E há mais uma maneira em que Jesus confrontou Pedro. Quantas vezes ele fez a pergunta? 3 vezes. Por quê? Jesus tinha memória curta? Ele se esqueceu da resposta? Ou não estava satisfeito com a resposta, porque foi a mesma pergunta e a mesma resposta? Há uma razão para isso. Nós lemos juntos Mateus 26. Quantas vezes Pedro negou a Cristo? 3. Então o mesmo Cristo intencionalmente faz a pergunta 3 vezes a Pedro. Para quê? Para lembrá-lo de que por mais que ele quisesse professar o seu amor por Jesus, ele ainda era um pecador. Cristo estava trazendo à memória o quê? O fracasso de Pedro,
o fracasso da sua confissão, o fracasso do seu amor por Jesus, para mostrar o quê? Quem ele realmente era, um pecador, alguém que não amava Jesus à altura do amor de Cristo por ele. É por isso que o texto diz no versículo 17, que Pedro ficou magoado. O termo aqui ele é pobre, a tradução é pobre. O original significa algo como de coração partido. É como alguém que quer protestar sua inocência, mas que em determinado momento não consegue mais, e se vê nu, se vê sem argumento, se vê fracassado e falido. Caiu a ficha. Pedro entendeu o que Jesus estava dizendo. Pedro, você não me ama tanto quanto você diz que me ama. O que Pedro pode dizer? É uma resposta honesta e sincera de um pecador. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Leia-se do que eu disse, do que eu fiz. Mas ainda assim, eu te amo, Senhor. Esta é uma confissão sincera. De alguém que ama Jesus, sim, mas que não o ama à altura do amor de Cristo por nós. Da mesma maneira, é assim que Cristo nos trata, vez após vez após vez. Todas as vezes que nos confrontamos com a palavra de Deus, ou melhor, que Ele nos confronta com a sua palavra e o seu Espírito. Jesus não nos trata pelos nossos títulos, Jesus não nos trata pelas nossas posições e conquistas, Ele não nos trata como Senhor e Senhora, doutor e doutora, pastor, bispo, porque Ele sabe quem está por trás desses títulos, e sabe que nós não somos o que pensamos ser. Ele vai para a nossa verdadeira identidade e nos chama pelo primeiro nome, pecador. Pecador. Seja você pecador doutor, ou pecador doutora, ou senhor, senhora, com diploma, com certificado, com currículo, com conta bancária cheia, para Ele não importa. Só uma coisa importa, quem você realmente é, e Ele sabe. Ele sabe quem nós somos. Pecadores e pecadoras, tanto quanto Pedro. Mas Ele também nos dirige a mesma pergunta que Ele fez a Pedro. Você me ama? Você ama Jesus? De todo o seu coração? A pergunta não é quanto você sabe sobre Jesus, quanto você conhece a Bíblia, quantos cultos você frequenta, quanto você já fez, já dizimou, já ofertou para a obra, por mais importante que sejam estas coisas. Jesus não pergunta se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa caridosa, simpática, generosa. Não. Jesus já sabe quem nós somos pecadores. A pergunta é, você ama Jesus? Você ama Jesus? Alguém me confrontou com essa pergunta, felizmente antes de eu terminar a faculdade. Eu estava num recesso dos estudos, que chamam de Spring Break, né? Um recesso de primavera nos Estados Unidos. Fui visitar uma família conhecida da minha família na costa oeste dos Estados Unidos. E quem me buscou foi a esposa, a mãe, que também estava estudando teologia, fazendo seminário. Ela me perguntou sobre os meus estudos, o que eu estava fazendo, o que eu estava aprendendo. E de repente ela me pegou de surpresa. Nenhum professor meu me fez essa pergunta, lastimavelmente. Mas ela me perguntou, e então, quanto de tudo que você está aprendendo te faz amar mais a Jesus? E sinceramente eu não tive resposta, porque ninguém tinha parado para fazer essa pergunta para mim. Quanto do que eu estava estudando e fazendo na faculdade de teologia, de fato estava fazendo o meu amor por Cristo crescer. Então você que está aqui, semana após semana, estudando escola bíblica, se envolvendo conosco, participando desta obra, a pergunta ainda está de pé: você realmente ama Jesus? E você o ama somente? E sim, Jesus já sabe a resposta. Ele sabe que nós o amamos também. Porque a verdade é que nós amamos Jesus
mas nós também amamos luxo, bem-estar, prazer, sucesso, família, romance, amizade. Jesus sabe exatamente a resposta. Jesus não está fazendo a pergunta por não saber a resposta. Jesus está fazendo a pergunta para que nós demos a resposta que nós temos medo até de articular. É mais ou menos assim, quando um pai quer disciplinar o filho, se ele o fizer de uma maneira sábia, o que o pai fala? Antes de castigar, o que ele fala? Fulano, você sabe o que você fez? Não é isso que um pai deveria fazer? Pergunta, o pai sabe ou não sabe o que o filho fez? Claro que ele sabe, senão ele não perguntaria. Ele não quer saber a resposta, ele quer que o filho ou a filha dê a resposta e seja confrontado com a resposta. É o que Jesus está fazendo aqui. Ele sabe a resposta, ele sabe do coração de Pedro, ele sabe que Pedro é um pecador, que não ama inteiramente a Cristo, mas ele quer que Pedro dê a resposta e seja confrontado com o seu pecado. Cristo já sabe a resposta. Mas o seu propósito não é de nos humilhar, não é de nos envergonhar, muito menos de nos rechaçar. Cristo também nos confronta, mas Ele nos restaura e nos perdoa. E nós vemos isso no texto. Como nós sabemos que Cristo estava restaurando Pedro aqui, mesmo ao fazer esta cirurgia de alma, literalmente de coração aberto? Jesus está operando aqui no coração de Pedro, mostrando-lhe a raiz do seu pecado. Mas ao mesmo tempo Jesus está curando Pedro, restaurando Pedro e perdoando Pedro. Como é que nós sabemos disso? Primeiro, pelo simples fato de Cristo ter seguido para a cruz. Você já pensou nisso? Pedro está lá, no pátio da casa do sumo sacerdote. Pedro está negando Jesus. Jesus está ouvindo, vendo. E o que ele faz? Ele ainda vai para a cruz. Ele não vira para o pai e diz: assim não dá, pai. Assim não dá, eu não posso morrer por esses discípulos indignos. Eles disseram uma coisa, estão fazendo outra. Disseram que me seguiriam até a morte e agora estão me abandonando. Assim não dá. Foi isso que ele fez? Não. Ele ouviu a traição, ele viu a traição e ele foi para a cruz. Morrer por pecadores como Pedro, como João e Tiago e todos os outros, como eu e você. O simples fato de Cristo não ter abortado a missão da cruz já mostra a sua intenção de nos perdoar e nos restaurar, por mais indignos que sejamos deste amor. Mas não para aí, porque Cristo poderia ter ido para a cruz, ressuscitado e voltado para o Pai sem jamais ter visto os discípulos. Tá bom, Pai, cumpri a missão e não quero ver mais a cara daquele tal de Pedro. Foi isso que Jesus fez? Graças a Deus que não. Ele continuou para a cruz, ele ressuscitou e o que ele fez? Ele procurou os discípulos, ele foi atrás deles. E a cena aqui é majestosa de João 21, não? Ele os convida para uma refeição. Quem é que você convida para sentar à mesa com você? Quando você convida alguém para almoçar contigo na sua casa, isso é um sinal de quê? Comunhão, hospitalidade, recepção, abertura. Você está abrindo a sua vida, a sua casa, a sua história para receber esta pessoa. É um ato de quê? De amor e favor. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está estendendo o gesto de amor da cruz, dizendo: venham, sentem-se comigo, compartilhem do pão e do peixe. Irmãos, família. Jesus os convida para uma refeição de reconciliação. E ele coroa isso com o quê? Versículo 19. Qual é a última coisa que Jesus disse? Após comungar com Pedro, tratar de Pedro, naquele interrogatório preciso,
Jesus está cortando e curando, cortando e tratando, cortando e sarando a ferida do coração de Pedro. Mas a última coisa que ele disse no versículo 19 é preciosa. O que ele disse? Siga-me. Qual foi a primeira coisa que Pedro ouviu de Jesus? Arrependa-se dos seus pecados e siga-me. Pedro está ouvindo de novo o chamado de Jesus, como no primeiro dia. Jesus está convidando Pedro a de novo largar seu barco, largar suas redes e dizer: venha me seguir. Sabendo agora, Pedro, que você não tem condição de me seguir, mas eu te chamo, siga-me. Pergunta: Pedro poderia ter pedido esta chance a Jesus? Com que cara Pedro poderia ter dito: Jesus, me dá mais uma chance, me dê só mais uma chance de te seguir? Se você estivesse no lugar de Pedro, você teria coragem de dizer: Jesus, eu sei que eu disse que não te abandonaria, eu sei que te abandonei, mas me dê só mais uma chance? Você teria coragem para fazer isso? Não há nada aqui que nos mostre que Pedro teve essa coragem. Pelo contrário, ele voltou para a pesca e não teve coragem de continuar seguindo a Jesus. Pedro nunca poderia ter pedido essa chance, nunca poderia ter se restaurado, ter voltado para o círculo dos discípulos de Cristo. Ele não precisa, é o próprio Cristo que o chama de volta e diz: siga-me. Isso é graça, é graça. É Cristo dizendo: eu sei que você não merece, eu sei que você não consegue me honrar, mas eu é que te chamo pela minha graça a me seguir. Então pare de achar que você não merece mesmo. E todo crente experimentado aqui já deve ter tido esta crise de fé. Quem sou eu para dizer que eu sou um crente? Quem sou eu para continuar nesta vida? Eu não quero ser um hipócrita, eu não quero ser como esses crentes, né, que dizem uma coisa e fazem outra. Eu quero ser um cristão sincero. Então o que eu vou fazer? Pastor, por um tempo eu vou dar um tempo da minha fé, vou ficar em casa, vou fazer meu cultinho, né? Não é isso que a gente ouve? O que é tentado a fazer? Pare com isso. Pare com isso. Porque isso é outra maneira de se justificar. É dizer: bem, se eu não sou bom o suficiente pelos meus próprios méritos para seguir Jesus, eu prefiro não segui-lo. Isso é uma religião de mérito, de obras, não é uma religião de graça. Jesus diz a Pedro: eu sei que você é um pecador, eu sei que você falhou, e Jesus já sabe que Pedro falharia de novo, e mesmo assim ele diz: siga-me, siga-me, não pelos seus esforços, não pela sua carne, Pedro, siga-me pela minha graça que te perdoa agora e que te restaura agora, siga-me. O mesmo Cristo que confronta é o Cristo que perdoa, é o Cristo que restaura, é o Cristo que nos chama de novo e de novo e de novo. Você pecou, você tropeçou, tudo bem, eu te perdoo, comece de novo, venha comigo, siga-me, siga-me. Mas não para aí, há mais uma coisa que Jesus fez, você deve ter notado. A última parte do interrogatório que nós deixamos de lado, não? Jesus confrontou Pedro com as suas perguntas, Jesus o perdoou e o curou, mas Jesus disse mais uma coisa. O que ele disse a Pedro? Qual foi a ordem que ele deu a Pedro 3 vezes? No versículo 15, no versículo 16 e de novo no versículo 17. O que ele disse? Cuide das minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros. O que quer dizer que Pedro não foi apenas alvo da graça, da misericórdia e do amor de Jesus, mas ao ser alvo deste amor, Cristo o chamou para ser canal e instrumento deste amor. O mesmo amor que nós recebemos é o amor que devemos transmitir a outros.
Não, nós não temos a mesma responsabilidade que Jesus conferiu a Pedro. Pedro teve uma responsabilidade única e muito especial na história da igreja, de ser uma das primeiras colunas da igreja, o grande pregador no dia de Pentecostes. Mas embora a nossa responsabilidade não seja exatamente a mesma de Pedro, o princípio e o chamado são os mesmos. Quem é alvo da graça de Deus se torna instrumento da graça de Deus. Quem é alvo do amor imerecido de Deus torna-se canal deste amor. Que tipo de amor? Imerecido, incondicional, gracioso. Como disse bem o compositor Gerson Borges, não é de vez em quando que eu peco, não é de vez em quando que Deus me perdoa. Eu sou pecador e Deus é amor. Então o que um pecador salvo pelo amor de Deus faz? Ele estende o mesmo amor a outros pecadores. Não é isso que João disse na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 19? Nós amamos por quê? Porque os outros nos amam também? Porque os outros merecem o nosso amor? Porque os outros fazem por onde para merecer o nosso amor? Não, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Como é que eu sei disso? João 3,16, Deus tanto amou o mundo que deu, entregou, sacrificou o seu Filho. Por quem? Pelo mundo pecador, que não merecia tal amor. Amor não é um mero sentimento, não são palavras somente que você escreve num cartão de Dia das Mães, é isso também. Mas não são apenas palavras e sentimentos, amor é ação sacrificial. Deus amou fazendo algo, sacrificando-se, enviando alguém, seu Filho unigênito. Nós, portanto, amamos como Ele amou. E mesmo aqueles que não merecem o nosso amor. Como amamos, pastor? Assim como Deus nos amou. Não, só Ele pôde nos dar seu Filho, você não precisa dar o seu Filho. Mas você pode fazer o que Cristo fez com Pedro, com outros pecadores. Você pode confrontá-los em amor com o seu pecado. Isso é um ato de amor. Falar amorosamente ao seu cônjuge, aos seus filhos, sobre os erros deles e os seus pecados. Isso é um ato de amor. Você se preocupa tanto com eles que não quer vê-los pecando de novo e de novo e de novo. Foi o que Cristo fez. É o que um bom pai faz com seus filhos, uma esposa com seu marido. Não só confrontando, perdoando, como Cristo perdoou. Ah, pastor, ele não merece. Pedro não merecia, você não merece, eu não mereço. Perdoe. Perdoe porque Cristo primeiro te perdoou. Isso que Paulo disse aos Efésios, capítulo 4, 32. Perdoemos assim como Cristo nos perdoou. Sirva sacrificialmente. Que seja servindo uma refeição, como Cristo fez com os discípulos. Abençoe os que te amaldiçoam. Continue servindo aqueles que pararam de te servir. Ah, não, pastor, é complicado. Minha mãe não fez por onde, meu pai não fez por onde. Eles estão agora sozinhos, estão pagando pela falta de amor, pela falta de dedicação. Abençoe. Sirva. Sacrifique o seu ego e o seu orgulho e sirva, mesmo que você não tenha sido servido à altura. Cristo serviu Pedro. Sirva os pecadores na sua família. Abençoe aquele membro da sua casa que ninguém tem paciência para amar. Ame-os até o fim. Sirva. Ame. Abençoe. É uma ordem. É um mandamento. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E este é o grande diferencial do amor cristão, meus irmãos. Amor não é sentimento. E amor não é barganha. Amor não é negócio. Eu dou X amor em troca de X amor. E se eu não receber em espécie e à vista, eu não dou amor. Esse é o amor do mundo. O
O que Jesus disse aos discípulos? Os ímpios é que amam os que o amam. Até o ímpio, o incrédulo, ama somente quem o ama. Ama só quando recebe em troca. O mundo entende isso. Vocês amem até mesmo os ingratos e os maus e os inimigos. E talvez o seu cônjuge se comporte como um deles de vez em quando, ou seus filhos. Ame-os. Não porque amor é um negócio, mas porque amor é um compromisso. Quando Pedro ouviu de Cristo, cuide das minhas ovelhas, Cristo usou uma boa imagem, porque ovelha é um animal obstinado, teimoso, ingrato. O que Pedro ouviu de Jesus? Pedro, pecador, ame outras ovelhas pecadoras, que te darão tanto trabalho quanto você, Pedro, me dá, e me deu, e continuará me dando. Amor é um compromisso. Ame mesmo não recebendo amor em troca. Sabe por quê? Por duas razões simples. Quem não ama por compromisso e só ama por negócio, por troca, por barganha, não entendeu o Evangelho. Não entendeu o Evangelho e não experimentou o amor de Deus. Porque o amor de Deus não é um negócio. Deus não esperou para nos amar até que nós amássemos primeiro. E Deus não nos ama na proporção que nós o amamos. Deus nos ama muito além do que nós o amamos e amamos uns aos outros. Isso é o Evangelho. Você nunca pode amar mais do que Deus te amou. Você nunca pode amar mais do que Cristo te amou na cruz. Nunca. O que mostra que amor não é negócio, não é barganha, é compromisso. E compromisso sacrificial. Quem não ama assim, ou não entendeu o Evangelho, ou se esqueceu do Evangelho. Está morto nos seus pecados. E pior, você não precisa chegar no inferno para descobrir isso. Você pode viver o inferno hoje na sua vida. Sabe por quê? Quem não ama por compromisso e só ama por barganha, não consegue amar muito, nem por muito tempo. Sabe por quê? Porque se o seu amor for um negócio, você só ama na medida em que você é amado, sabe o que vai acontecer com o seu coração? Ele vai definhar, ele vai atrofiar, você vai começar a sentir muita pena de si mesmo, dizendo: eu não sou amado o suficiente, Deus não me ama o suficiente, meu esposo não me ama o suficiente, minha esposa muito menos, meus filhos, meu pastor, os irmãos dessa igreja. Quer saber? Eu não vou amar mais ninguém. Você morre, seu coração morre. Por achar que amor é um negócio, em que você só dá na medida que recebe, você mais cedo ou mais tarde para de amar e morre no seu pecado. Porque você acha que ninguém te ama o suficiente. Nem Deus, muito menos sua família e sua igreja. Mas, se você compreendeu o Evangelho, se você foi alcançado pelo amor de Deus, isso quer dizer que você pode amar sempre, porque você está sempre suprido de amor. Deus te ama, pecador, e te ama muito mais do que você merece. Ame. Você recebe amor, dê amor. Abençoe com amor, mesmo quem não te ama, à altura do seu amor por essas pessoas. Ame. Perdoe, ame, perdoe, ame, perdoe. O que quer dizer que só existem duas maneiras de viver? É o que o texto nos mostra claramente nesta manhã. Nós só temos duas opções. Nós podemos viver tal qual Pedro, um pecador, ciente, convicto do seu pecado, carente do amor de Deus em Cristo, restaurado e perdoado pelo amor do Cristo crucificado e ressurreto, e capacitado por Cristo e pelo Evangelho para amar os que não merecem o seu amor. Essa é uma maneira de viver. Ou diferente de Pedro, você pode ser um pecador, ignorante do seu pecado, cegado pelo seu orgulho, que não reconhece a sua necessidade do perdão de Cristo, e por isso acha
que não é suficiente amado por Deus e pelas pessoas que te cercam, e por isso você não continuará amando por muito tempo. Você morre antes de chegar à cova. Que tipo de pecador você quer ser? Que tipo de pecador você será a partir daqui? Hoje Cristo te chama. Como chamou Pedro: pecador, vem pecador. Ouça falar do meu amor. Ouça de novo o quanto eu te amo. Quanto eu te amei, sempre te amei, a ponto de ir para a cruz morrer pelos seus pecados, pelo seu orgulho, pela sua vaidade. Renda-se de novo ao meu amor. Entregue a sua vida a mim. Siga-me. E deixe que eu te mostre como amar sua família, sua igreja, seus amigos, seus vizinhos e quem mais Deus colocar na sua vida. Renda-se. Entregue-se, pecador, de todo o seu coração. Vamos orar. Sim, Senhor, nós te amamos. Como não poderíamos te amar? Por tudo que tu fizeste por nós na cruz, morrendo em nosso lugar, para nos salvar dos nossos pecados. Mas perdoe-nos, Senhor, porque não te amamos somente. Perdoe-nos, Senhor, porque amamos muitas coisas além de ti. E são estes amores que nos enganam, que nos cegam, que nos traem. Os desejos que nós mesmos cultivamos no nosso coração, fruto do nosso orgulho, da nossa vaidade, que tanto comprometem o nosso amor por ti, pela tua igreja, como também pela nossa família, os que são mais queridos da nossa vida. Ó Senhor, assim como tu trataste de Pedro à beira-mar e trataste do seu coração, trata de cada coração aqui. Mostra-nos, convence-nos do quanto nós somos miseráveis sem ti, indignos do teu amor. Mostra-nos, Senhor, o quanto não temos chamado à altura do teu amor por nós. O quanto temos tratado sim o nosso amor como uma barganha, um negócio, e não como um compromisso firmado na cruz do Calvário. Perdoe-nos, Senhor, por não amarmos a ti de toda a nossa força, alma e entendimento. Perdoe-nos por não amarmos uns aos outros como tu nos amaste no Calvário. Ó Senhor, ensine-nos a amar. Ensine-nos a te seguir. Ensine-nos a amar até mesmo os ingratos e maus, os que não correspondem ao nosso amor, os que não retribuem o nosso amor, talvez os da nossa própria casa ou da própria igreja. Perdoe-nos, Senhor. Como tu tiveste misericórdia de Pedro, perdoe-nos. Perdoe-me, Senhor. Diga a Ele: perdoe-me, Senhor. Perdoe-me, Senhor. Perdoe-me, Senhor. Minha ignorância, meu esquecimento, minha dureza de coração, perdoe-me, Senhor. E perdoe também aqueles, Senhor, que não têm retribuído o nosso amor.
não os queremos mal, só lhe queremos bem. Perdoe-nos, Senhor, pelo tanto que eles nos ofendem, nos ferem, nos magoam, talvez até sem saber, sem querer. Nós os perdoamos nesta manhã, como o Senhor nos perdoa novamente. Liberamos perdão, pedindo que o Senhor faça o mesmo por nós nesta manhã. Recebe-nos agora, Senhor, a tua mesa, como tu recebeste Pedro, o pecador, à beira-mar, para sentar contigo, ó Filho, e ceiar contigo. Chama os teus discípulos agora, indignos que somos. Chama-nos, Senhor, para sentarmos contigo, fruto da tua oferta de reconciliação às nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Todos que concordam digam amém.